É isso, tá, gente? Então vamos parar de julgar aí, nem se julgue também, entra nos processos de cura aqui, que você vai ser realmente tratado, mas a gente precisa da tua parte aí, de você compreender, focar em você, tá? Não foca no outro. Ah, não fica falando, ai, minha mãe não muda. Ela não muda mesmo, não. O que vai mudar é teu olhar com relação a ela, né? Isso daí eu falo porque foram coisas que realmente eu passei por isso. Imagina, minha mãe vai mudar? Ela tem 80 anos. Minha mãe hoje, minha mãezinha tem 80 anos, né? Continua a mesma coisinha ali. Mas o que mudou nessa história? Eu, a partir do momento que mudei o meu ponto de vista com relação a ela, busquei a história dela, a história ancestral, vi todos os registros dela, perguntei para ela sobre a infância e ela me contou tudo aquilo. E eu falei, uau, meu Deus, então ela foi uma super mãe. Hoje eu reconheço e honro todo o valor da minha mãe, não é? Que criou 5 filhos ali sozinha, né? Porque meu pai abandonou quando eu tinha 12 anos, abandonou, nós éramos 5, somos em 5 irmãos, né? Éramos, porque a mais velha faleceu, e aí minha mãe assumiu tudo aquilo, sem emprego, sem nada, né? E aí, eu voltando na história dela, eu fui percebendo, eu fui até nos locais que ela nasceu, aqui no Nordeste, né? Por isso que eu vim parar aqui, inclusive. Faz parte da minha história integrar isso. E eu andei por lá, por aqueles locais, enfim. Então eu trouxe para mim, eu comecei a imaginar como era minha mãe pequena, ela criança, e o abandono. Várias vezes o pai dela também abandonou, o pai dela roubou ela da minha avó, ela estava mamando no peito, olha aí, imagine a interrupção, né, o corte energético aí, ela foi roubada, o meu avô pegou ela mamando no peito, ela tinha 8 meses, e aí foi andar ali pelo sertão e criou minha mãe assim, até ela ter 12 anos, que ela falou para ele, pai, eu não aguento mais viver assim. Imagina, ela foi tirada do seio da mãe, interrompeu o leite, e o pai também criou ela assim, mas tipo, ele deixava ela 3 dias na casa de alguém, aí ela disse que chorava, ela, vai pai, não vai não, ele, não, daqui a pouco eu volto, aí voltava depois de uma semana. E imagina, o que essa mulher poderia me dar, gente? Ela foi uma super mãe, então depois que eu compreendi isso, tá? Que eu fiquei sabendo aí da história dela, e eu comecei a pensar, nossa, que mãe danada que eu tive, viu? E aí eu honro. Aí ela mudou? Não. O que mudou? Os trabalhos que eu fiz de reconhecer e honrar a história dela e da ancestralidade dela, que é a minha. E aí eu fui mudando o meu campo morfogenético. Então, como a gente tem uma ligação energética, a partir de mim é que ela mudou, entendeu? Então, você não adianta você ficar falando para tua mãe, mãe, não é isso, é assim, 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 mãe, faça isso. Mesmo porque é o que você está falando para ela, né? É o seu ponto de vista, tá bom? Mas se você mudar você mesma, a tua conduta, compreender, honrar, passar pelos processos de cura, faz a reprogramação, fica aqui com a gente fazendo, leia bastante, muda o teu padrão, você vai ver o que vai acontecer, tá bom? E aí, esses filhos que não foram fisicamente nem emocionalmente bem cuidados, qual adulto que ele se torna? Com dificuldades de reconhecer, de satisfazer as próprias necessidades, né? Por isso que as pessoas querem comer, querem comer, querem comer, querem beber, usar drogas, usar química, tá? Além de se tornarem incapazes de cuidar adequadamente dos seus próprios filhos. Então, você acaba repetindo isso com teu filho, né? O que eu falo sempre daquela música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Presta atenção nisso, tá? E aí, como a gente pode ver essa problemática, né? Ela vai atravessando várias gerações e vai desembocando aonde? Numa negligência infantil, né? Aí tem alguns órgãos públicos, né, que dá assistência social, alguns órgãos jurídicos aí, mas, sim, né, infelizmente, né, uma pena aqui no Brasil, né, esses serviços muitas vezes não conseguem perceber assim o caráter mesmo, esse caráter transgeracional dessa problemática. Inclusive até hoje existe uma terapia holística que se chama terapia transgeracional, que cuida disso, que não é a constelação familiar, é outra coisa, mas que no fim vai dar no mesmo ali, porque o foco é curar, né? Então, você pode procurar também, como eu procuro tudo, faço tudo, né?
Eu já fui atrás dessa pessoa aí, ela já deu palestra para mim na feira holística e é muito bacana também, ok? Então, se você tá sentindo esse problema na sua vida, procura uma constelação familiar aí onde você mora, tá? Eu posso indicar de Salvador, eu posso indicar de Maceió e aqui de Aracaju, são os que eu conheço, né? Quando eu estiver em São Paulo, eu vou atrás para conhecer outras consteladoras aí para poder indicar para vocês. Essas que eu indico aqui são pessoas de super confiança, tá? Quiser saber, fala comigo no privado, ok? E aí, para tratar essa criança interior ferida? É uma questão, sim, de natureza e de saúde pública, né? Porque é uma prevenção, entra até nessa questão política, numa prevenção de maus tratos, tá? Porque isso tende a ocorrer, sim, mais e mais, ao longo de uma geração familiar, por causa dos adultos que foram negligenciados, acabam passando isso para os filhos. Por isso é um assunto de suma importância, ok? Porque o que a gente faz aqui? Curar essas crianças feridas dentro do adulto que você é. E aí você também não para por aqui o que você está recebendo agora, essas informações, tá? Passa para outras pessoas, para outros grupos, conversa, presta atenção no teu filho, vai fazendo esses exercícios, né, de reprogramação, que é muita ajuda para você, e vai procurando sempre, tá bom? E aí, na constelação, por exemplo, as crenças negativas que nós recebemos dos nossos pais, né? Ou das figuras influentes, né? Então, teu pai passou você para adoção, a figura influente para você, quem te adotou aí, ou um tio, enfim. Elas precisarão ser renunciadas, viu, gente? É o que nós estamos fazendo aqui, tá? Assim como as crenças que decorrem de vivências infantis ou de falta de infância, não é? Mas que pode ser resolvidas por meio de reconhecimento consciente. É o que fazemos aqui, tá bom? Presta atenção nisso. Mas às vezes você traz algumas afirmações de que não adianta fazer isso. Não adianta, será que isso vai dar certo? Vai sim, tá? Você vai trazer a cura. Por que você pensa isso? Porque às vezes lá nas constelações aparecem essas afirmações, tá? De exigências de perfeição. Tipo assim, né? Não adianta fazer porque você não faz suficientemente direito, né? Os pais trazem isso para os filhos, não é? Aqueles pais bem exigentes, né? Tipo militares, né? Que exige que a criança coma na mesa, não pode abrir a boca. Isso aí acontece até hoje, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que a gente conhece, um pai que é assim, ele é um mau militar. As meninas têm tipo 8, 9 anos, imagina, não pode abrir a boca na mesa, né? E aí o que elas vão fazer? Trazer no inconsciente isso, tá? Que você nunca faz suficientemente certo, tá? Ou também projeções destrutivas, do tipo, nossa, você é burra, você não faz nada direito. Ou frases de negligência emocional. Eu não mereço ser amada. Por quê? Porque você não foi amada pelo teu pai e pela tua mãe da forma que você queria. É um assunto muito amplo, né? Bom, em suma, né, para a gente finalizar aqui, entrar nos nossos exercícios, as crianças que não receberam cuidados físicos e emocionais suficientemente bons, né, quando adultas, terão dificuldades em reconhecer e satisfazer as suas próprias necessidades. Que volta a falar aquilo que eu já falei: sexo, bebidas, comidas e outras coisas aí, né, drogas e até marginalidade, roubo, enfim, estupros, né. Se essas crianças não forem curadas, continuarão aprisionadas em padrões de dependência, de fracasso, vitimização, não é? Que a pessoa ela não quer ser vítima, mas ela fica rondando aquilo lá dentro do inconsciente dela, não é? Isso é um problema individual, mas que tem essas repercussões sociais, sim. Sociais e energéticas, planetárias, tá? Pois afeta o planeta. Afeta o teu cuidado com teus próprios filhos, ok? Então, a gente tá falando disso aqui, não é para ninguém sentir culpa não, tá?
é para trazer para si a consciência e a responsabilidade da sua autotransformação e da tua cura. Então, chegou o seu momento, a sua oportunidade. Você está ouvindo isso agora? É porque agora é o momento certo. Porque se esse áudio chegou até você, é porque você está pronta, porque você está pronto. E por mais que você fala, não, eu não tenho nenhum registro negativo da minha infância. Ah, mas você chegou nesse grupo, é porque algo tem aí sim, tá? Então, sem julgamento. E aí vai se preparando, prestou atenção nessas palavras, vai ouvindo de novo. E aí você vai se preparando para o próximo áudio, a gente já iniciar os exercícios.